Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro para darmos prosseguimento à leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar o capítulo 2 da primeira carta de Pedro, certo? Lembra da situação? Carta de Pedro, escrita no ano 65 depois de Cristo. Ela foi endereçada aos filhos de Deus, aos cristãos, que estavam ali na região da Turquia, uma situação difícil. Se você for parar para pensar, a carta, ela começa lá, só relembrando, né? Ela começa dizendo que eles estavam dispersos, ou seja, separados, né? Cada um em um lugar. Foi para uma região inteira que ele escreveu, não foi para um determinado local simplesmente. E eram peregrinos. O que significa isso, ser peregrino? Você é forasteiro, você é de fora. Então imagina você longe do teu local, onde você tem sua família, onde você tem seus amigos, onde você tem uma vida estruturada, você é obrigado a sair dali e ir para um outro local, né? E se sentir completamente sozinho, disperso, perdido, né? Então eu estava numa situação difícil por conta do início da perseguição de Nero ali, né? Ainda não estava na perseguição, mas já estava dando esses indícios, então eles precisavam se dispersar. Então assim, era uma situação de fragilidade, né? Então vamos dar continuidade ao que diz o capítulo 2 dessa carta de Pedro, tá? A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão revista e corrigida dessa vez. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Só por aqui, versículos de 1 a 3. Ok? Bom, esses versículos eu entendo que Pedro está estimulando os irmãos ao crescimento. Né? No final do capítulo 1, a gente estava falando do amor, você lembra? O amor produzido pela palavra de Deus, pela obediência, né, à palavra de Deus. Sem isso, sem essa obediência, sem a obediência para Deus, que não há amor, né? Porque, como lá foi dito, né, é um processo, né? Se você é salvo, aí você é santificado e através da palavra, da obediência, você vai crescer, né? Então, assim, crescimento é alguma coisa difícil para todos nós, né? Eu me lembro que a minha filha, quando ela tinha uns 10 anos, 9, por aí, ela queria se maquiar, né? Botar batom, pintar as unhas. E eu falei, filha, você é uma criança ainda para isso. Ah não, pai, já sou uma pré-adolescente. Vocês devem passar por isso, né? Quem tem filho, quem tem sobrinhos, enfim. Aí, nós saímos, num determinado momento, ela sentiu sono de noite, pai, me dá cola. Eu falei, não, você não é mais criança, agora você é uma pré-adolescente. A gente dá colo para criança.
E ela, não, eu quero ser criança. Então, eu dei esse exemplo porque isso acontece conosco também na vida. Na vida. Em determinadas áreas a gente quer o crescimento, em outras não. Se fala em crescimento, crescimento financeiro, crescimento no emprego, crescimento no trabalho, em várias coisas. Mas tem alguns crescimentos, o mais importante de todos os crescimentos é o crescimento espiritual. E aí não é tão fácil. Né? Porque ele diz o seguinte, na carta, nesse texto que nós lemos. Deixando, pois, esse pois está interligando a esse final do capítulo 1. Né? Portanto, ou seja, partindo de que você é salvo, de que você adquiriu amor através da palavra de Deus, né? Através da obra completa de Jesus Cristo na tua vida, né? Esse amor que mesmo para aquelas pessoas que a gente não considera dignos do nosso amor, é assim como cristãos que temos que ser, amar todo mundo, pô, que dificuldade, né? Amar todo mundo incondicionalmente, sem restrição. Então, quando isso acontece, deixando, então, toda malícia, ele me dá aí cinco coisas, né? 5 substantivos que ele me dá, que impedem o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá, deixando a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e murmuração. Né? Malícia é maldade. Né? O cara que quer se dar bem, o esperto. Nós vimos muito isso hoje. A intenção, o dolo, né, de fazer mal a alguém. Engano, fingimento, inveja. Tudo isso bota o foco em outro. A gente finge ser o que não é, finge ser uma outra pessoa. Eu engano alguém porque eu não mostro a verdade de quem eu sou. Né? Inveja é o querer, eu desejar algo que não é meu, né, do outro, e desejar destrutivamente, né? Porque tem aquele desejo assim, poxa, fulano tem isso, então eu vou trabalhar para ter também. Mas o pior é aquele inveja, fulano tem isso, não, ele não pode ter isso não, ele, espero que ele perca isso aí e tal. E murmuração. Murmuração é uma coisa assim que a gente, né, desde do início da humanidade, o homem sempre murmurou, tá sempre reclamando de tudo, né? Se chove, reclama, se faz sol, reclama, enfim. Essas coisas, elas impedem o nosso crescimento, né? E aí no versículo 2, ele fala o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, o que provoca o crescimento espiritual é o leite racional, não falsificado, verdadeiro. A verdade no racional. Quem será? Vamos lá. Então, o racional tem a ver com a razão, com a mente, mudança de comportamento. Certo? É aquela coisa que lá no capítulo 1 ele falava, olha só, deixa de lado as paixões do mundo e passa a viver uma vida santa, uma vida separada. Aquela vida onde Deus, o Espírito Santo de Deus, através da obra de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vai dirigindo a sua vida e entrega tudo na mão dele, todas as áreas, todas as atividades. Né?
E aí ele fala que esse leite racional, quem é leite, né? Quem é esse leite? Aí vamos lá. Aí você pensa no bebê, um bebezinho recém-nascido. O primeiro alimento que ele tem, né, normalmente, é o leite materno. O leite materno, por que será que é o leite materno, né? E olha que quando a mãe amamenta, na verdade, aquele início ali, ele não precisa de mais nada. Ele não precisa nem de água. Não precisa de alimento mais nenhum. O leite materno, ele supre tudo. Não, o leite materno, além de alimentar, ele estimula o crescimento, ele estimula o desenvolvimento, né? Ele protege a criança contra várias infecções. Tem tudo ali. E esse leite é a palavra de Deus, no nosso caso espiritual. É a palavra de Deus. É o conhecimento das Escrituras, é saber o que é a vontade de Deus na minha vida. É isso que me faz crescer. É ler e praticar a palavra de Deus. Lembra que eu falei do amor? Que o amor deixa de ser em nível de sentimento e passa a ser em nível de ação, né, de decisão, de fazer ao próximo aquilo que quer que faça por mim também. Então é isso. E quando a gente se alimenta na palavra de Deus, o crescimento espiritual ele vem. Ele vem. Inclusive, né, até Paulo, outro apóstolo Paulo, ele fala lá em, se eu não me engano, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele fala, eu tinha até anotado aqui, quando eu era menino, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Caramba, é isso aí. É isso aí. Espiritualmente é isso. Quando eu sou um menino, a gente age de uma certa forma, mas há necessidade de um crescimento espiritual. Ah, Marcelo, mas tem que crescer? Tem que crescer, não tem outro jeito. Por que tem que crescer? Ah, porque Deus dá dons a cada um através do Espírito Santo, e esses dons têm que ser usados para o próximo. É simples assim. Qual o sentido da minha vida se eu viver só para mim? Nossa vida só passa a ter sentido quando eu começo a usar o que Deus me deu de bom em prol daquele que está precisando daquilo que eu tenho sobrando. Entendeu? Então, assim, esses dons espirituais que Deus dá pra gente, eles servem para edificar a igreja, servem para edificar o corpo de Cristo, e é por isso que eu tenho que crescer espiritualmente. Né? Mas o mais interessante, até para não estender muito esse vídeo, mais interessante é que no final, no versículo 13, ele fala: se é que provastes que o Senhor é bom, é benigno. Então ele deu uma condição. Isso só vai acontecer, esse crescimento só vai acontecer se, olha o condicional aí, se, né? Não é sempre que vai acontecer, vai acontecer sempre, em qualquer situação. Não. Só vai acontecer numa situação. Só vai acontecer se você já provou que Deus é bom, que Deus é amor. Se você sentiu isso já. Se não sentiu, não adianta. Se você ainda tem dúvida que Deus é bom, não adianta. Né? Ainda a cultura fala que Deus castiga, Deus não sei o quê. O Deus que eu sirvo não castiga, Deus é bom, Deus é amor incondicional. Entendeu? Então essa mentalidade ela tem que sair. Né? Porque se eu tiver dúvida que Deus é bom, eu não tenho esse crescimento. Essa é a condicional para o crescimento espiritual. Né? Se é que você já provou que Deus é bom. Se não, se você ainda tem essa dúvida, é porque você ainda não provou. Tem que provar. Uma coisa é eu saber todas as propriedades da laranja, de uma fruta. A outra coisa é eu chegar e provar o gosto que essa fruta tem. Né? Isso é Deus. A relação com Deus é isso, é vivenciada, é experimentada, é sentida. Né? A dor gera crescimento. O crescimento, ninguém cresce no conforto.
A gente cresce no confronto. É simples assim. Por isso que lá no primeiro capítulo, ela fala assim, ó, fique alegre quando você passar pelas aflições, pelos problemas, porque isso vai gerar fé em você, e através da fé você vai acreditar em Jesus, e acreditando em Jesus você vai receber a salvação, e você recebendo a salvação, você vai ser obediente à palavra de Deus, e recebendo a palavra de Deus, a gente cresce. E se eu cresço, o mundo à minha volta cresce, o mundo fica melhor. Eu sirvo para o mundo. Eu tenho um propósito de vida aqui, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia, maravilhoso. Pensem nisso, pensem no crescimento. Faça uma reflexão. Será que tem alguma coisa na minha vida que não está crescendo? Né? Se não tiver, tem algum problema. Porque a nossa vida é isso, é dinâmica. A vida em si é dinâmica. Se tiver alguma coisa parada, temos que fazer uma reflexão em relação a isso e orar a Deus para que a gente coloque a palavra dele em prática. Tá bom? Então, tenha um ótimo dia, um dia abençoado, na graça e na paz do Senhor Jesus. Beijo.